Bom, boa noite, bom dia para quem está vendo essa videoaula. Nós vamos falar hoje um pouco sobre citologia, tá? Que seria o estudo das células, tá? Tanto células vegetais como animais, como qualquer célula de outro organismo, ok? Eu coloquei aqui do lado, ó, duas imagens reais, uma de célula vegetal e uma de célula animal, que no caso é umas células humanas do trato respiratório sendo atacada por esses pontinhos vermelhos que são coronavírus, entendeu? Então aqui as várias células estão sendo mortas por esse vírus. Então assim, essas imagens aqui em azul, aqui em verde, elas não são umas células, são uma ilustração, uma imagem para tentar entender como que é essas estruturas reais aqui por dentro, né? Dentro do seu interior, ok? Então as células existem, tá? A primeira afirmação. Elas formam o corpo humano ou o corpo dos outros seres vivos, né? Bactéria é formado por uma célula única. Só os vírus que não apresentam células, ok? Mas o restante dos outros seres vivos, todos possuem células, tá? Então aqui ó, você pode ver uma, duas, três, quatro, algumas células. Então a célula é uma pequena parte, ok? Que constitui o organismo. Esses nomes aqui, ó, são estruturas que ocorrem dentro das células, tanto vegetal como célula animal, tudo bem? O primeiro nome aqui é o núcleo, tá? Então vocês podem perceber, nós comparando a célula animal com a célula vegetal, que as duas células apresentam núcleo, tá? Então o núcleo está relacionado com as duas células. Então células que possuem núcleo, elas são conhecidas como eucariontes, tá? Ou eucariotas. Então tanto a vegetal como a tanto a vegetal como a animal, elas são células eucariotas, tá? Ou eucariontes. As duas também apresentam aqui dentro o nucleolo, que é uma estrutura que produz RNA, tá? Tem a ver com síntese de proteína. Então as duas também apresentam o nucleolo. Vocês podem perceber que as duas têm esses canais, tipo de canais aqui, uma rede de canais, tá? Chamada de retículo endoplasmático. Só que ele é rugoso, tá? Por que ele é rugoso? Porque ele tem, ó, aderido aí ao retículo pequenos grânulos que nós vamos chamar de ribossomos, tá? Ou ribossomas. Então, por que o retículo é rugoso? Porque ele tem ribossomo, tudo bem? Esse ribossomo, nós vamos falar da função dele daqui a pouco. Aqui, ó, as duas células apresentam ribossomo, tá? Então, o ribossoma ele tem uma função importante dentro de células, tudo bem, gente? A membrana, tá? O retículo liso, ele também está nas duas, tá? Células. Mas por que o retículo endoplasmático é liso? Porque ele não é rugoso, ele não tem o quê? As ribossomas aderidas. As duas células apresentam uma rede de proteína, que nós chamamos, que dá a sustentação, que dá a forma para essas células, chamada de citoesqueleto, tá? Então o citoesqueleto é como se fosse um esqueleto interno da célula formado por vários tipos de proteínas. A membrana celular ou plasmática é uma estrutura também que existe nas células, tá? Então as células elas apresentam membrana plasmática. Isso pode ser qualquer tipo de organismo que tenha célula. Aqui você tem o complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, tá? Que são esse tipo de, parecem uns sacos empilhados. Ó. As duas células apresentam também. Tem funções que a gente vai falar. A mitocôndria ela está presente tanto no animal como no vegetal. Tá? O citoplasma, que é a região líquida aqui, tipo gel, tá? uma solução gelatinosa, que está presente nas duas células. É no citoplasma que nós temos essas estruturas aqui, ó, retículo, lisossoma, que são chamadas de organelas. Tá? Então eu vou apontar o que é organela aqui. Ó. Ribossoma é organela, peroxomos é organela, mitocôndria é organela, complexo de Golgi é organela, lisossoma é organela, citoesqueleto é uma rede de estrutura de sustentação, os dois retículos são organelas. Ok, gente? Tudo bem?
Então a mitocôndria está presente nos dois. O citoplasma também está presente. Normalmente não. Fato é que todas as células têm citoplasma. Tá? Então dizer que uma célula não tem citoplasma é um erro. Peroxomas apresenta nas duas e os ribossomos aqui. Então vocês podem perceber aqui, ó, que o animal ele tem o vacúolo, é uma estrutura, um depósito de água e nutrientes, que ele é pequeno na célula animal. E a célula animal apresenta os centríolos. Os centríolos são o quê? São feixes de proteínas que têm a responsabilidade de fazer a célula se dividir. Tá? Então, centríolo está ligado muito com a divisão celular. Tá? Vai fazer lá na mitose, na meiose também ele vai participar, fazendo com que a célula se divida, porque as células precisam se dividir, elas não podem, né, permanecer por um grande tempo, porque elas vão ficando velhas e precisam ser substituídas. Aqui, ó, na célula vegetal das plantas, nós apresentamos uma organela fundamental, tá, que é o cloroplasto. O cloroplasto, ele é o local dentro da célula vegetal que a energia do sol é transformada em açúcares para a gente se alimentar e para a planta se alimentar também desse açúcar e fazer outras moléculas, ok? Então o cloroplasto seria a sede da fotossíntese. Só que o animal não apresenta, vocês percebem aqui, ó, o animal não apresenta cloroplasto, porque nós animais, os animais não fazem fotossíntese. Então a fotossíntese é uma exclusividade de plantas, de algas e de algumas bactérias, ok? Só que a célula vegetal também ela apresenta algo diferencial aqui, que é um grande vacúolo. Olha o tamanho dele aqui em azul. Então ele tem um grande depósito de água, de nutrientes, de sais minerais que a planta ela tem dentro da célula dela, chamado de vacúolo, tá? Ou vacula. Por que isso? Normalmente plantas em regiões muito secas, elas precisam ter um depósito de água, né? E esse depósito de água é chamado de vacúolo. Então os vegetais têm esse tipo de vacúolo, porque eles têm uma vida fixa. O vegetal ele é fixo, ele não se desloca. Diferente de um animal, né, que ele pode buscar água em algum lugar. Tá? Então ter um depósito de água é uma garantia de sobrevivência. Isso aqui é um processo adaptativo, tá? Que permite com que o vegetal possa, em certas circunstâncias, é claro, sobreviver no meio. Então, gente, tem uma diferença, então, o centríolo só em animal e o cloroplasto só em vegetal. O vacúolo no vegetal é grande e no animal é bem pequeno, ok? Vamos ver aqui o que nós temos aqui. Passei essa. Tá, aqui é só um esquema que vai mostrar, ó. Essa aqui é uma célula animal, essa aqui é vegetal, do lado direito, ó. As duas têm membrana. Mitocôndria, as duas têm mitocôndria, citoplasma, as duas têm. O vacúolo, aqui é pequeno, aqui é grande, e o cloroplasto é uma exclusividade de quem? De plantas. Tá? A parede celular, principalmente de celulose, o que é o celulose? Celulose é o que forma um papel. É um açúcar, é um carboidrato, é um glicídio. Ele também, a parede celular de planta, é formado também por celulose e está presente somente em planta e bactérias, não tem na célula animal. Tá? Para que existe parede celular? A parede celular ela dá uma proteção ao interior da célula, porque a planta está submetida a grandes variações ambientais, fatores ambientais, como chuva, sol, frio, temperatura baixa, calor intenso, então ela precisa de uma proteção extra. Tá? Um animal, quando ele está em umas condições, por exemplo, de muito frio ou muito quente, um calor excessivo, gerando um aumento de temperatura, ele pode se proteger, ele pode procurar algo, né, uma sombra, alguma coisa. A planta não, devido à imobilidade dela, imobilidade no sentido de não se deslocar, mas ela tem mobilidade interna, porque a planta ela cresce e ela tem movimento interno, tá ok? Externo também, mas a gente não consegue perceber. Então, devido ao fato de ser imóvel, a planta ela precisa dessa proteção extra aqui, tá por fora da membrana, tá? E o núcleo é presente nas duas células também, tá ok, gente? Isso aqui é muito um esqueminha fácil de entender. Aqui tem algumas funções que a gente vai falar rápido, tá? O cloroplasto presente na célula vegetal, ele contém uma molécula chamada de clorofila, e essa molécula vai absorver luz do sol
e vai fazer o que? A transformação da luz, energias do Sol, em energia de açúcares, tá? Essas transformações que ocorrem dentro do cloroplasto são chamadas de fotossíntese. Então, a fotossíntese é a produção de energia através de luz do Sol, mas é uma energia que a gente pode aproveitar. No caso, energia química, principalmente açúcares. Okay? Então, a planta é uma grande produtora de açúcar. O vacúolo é espaço cheio de seiva celular que mantém a célula. Então, aqui dentro do vacúolo vegetal, a gente tem, além de água, nutrientes e minerais. Tá? É uma reserva de nutrientes para a planta, além de água. A parede celular aqui, vamos chamar de mural, mas é a parede celular, ela é feita de celulose e tem o quê? Uma função de fortalecer a célula, de proteger a célula, não deixar a célula arrebentar com impactos de fatores externos, tá? As intempéries. O citoplasma está nas duas, né? O que é o citoplasma? É onde estão as organelas citoplasmáticas estão no citoplasma, e onde ocorre a maior parte das atividades da célula é no citoplasma. Tá? Aqui já tem outra função dessa organela, que é chamada de ribossomo, que está presente nas duas células, e o ribossomo seria o quê? O local onde é produzida as proteínas de uma célula, as proteínas humanas. Tá? Por exemplo, humana, vegetal. Então, 16% aproximadamente, para mais ou para menos, do nosso organismo é composto de proteína. E elas são produzidas dentro de ribossomos. Tá? Ribossomo é uma organela própria para a produção de proteína. O núcleo, ele contém o DNA e ele é um controlador de todas as funções da célula. O DNA é a molécula fundamental da vida porque ela tem informações, ela tem chamada informações genéticas, e essas informações no final são transformadas em proteínas. Tá? Então o fato do DNA ter o DNA, o núcleo ter o DNA, ele é um centro de controle, tá? Porque o DNA e os genes, né, que está dentro do DNA, ele tem grande potencial de controlar a produção de várias substâncias dentro da célula. Tá? A mitocôndria aqui presente também nas duas células é o lugar onde ocorre a respiração celular. Para que respira? A mitocôndria ela faz respiração celular para a produção de energia, para transformação de energia. Tá, ok? Então, a mitocôndria ela seria uma sede onde a energia é disponibilizada para a célula. Tá? Ela faz transformações de energia, principalmente energia de alimentos, de nutrientes, em energia assimilável pela planta, pela célula, chamada de ATP, tá? Adenosina trifosfato. Tá? O ATP é um tipo de energia, mas ele é oriundo principalmente de nutrientes. Tá? Proteína, lipídios, gorduras, açúcares, tudo pode ser transformado em energia, né? E isso ocorre dentro de mitocôndrias. Né? O fenômeno de chegar a essa energia é chamado de respiração celular. Então, a respiração celular ocorre na mitocôndria. Seria a mitocôndria o centro energético de uma célula. Tá? Então, se a pessoa tem o músculo humano mesmo, ele tem muita energia, porque ele é necessário ou tem muita energia e precisa de muita mitocôndria. Porque se o músculo movimenta muito, ele precisa de um estoque grande de mitocôndria para gerar energia. Tá ok, gente? Então, assim, a perda de mitocôndria significa a perda de funções da célula, porque deixa de produzir o quê? A energia que vai fazer com que a célula se movimente, ou que processos que ocorram aqui dentro, por exemplo, divisão celular, ou replicação de DNA, ele precisa isso precisa de energia, porque o que é energia? Energia é o que movimenta as estruturas de células. Se você não tem energia, as funções da célula ficam comprometidas pela falta de energia e mobilidade que não vai ter. Tá? Então a mitocôndria é muito importante, devido ao fato de ser o quê? Como eu já falei, um centro de, não vamos dizer produção, porque é um centro de transformação de energia dos nutrientes, dos alimentos, em energia química da célula, chamada de ATP. Tá? E aqui as duas células têm a membrana celular. Tá? As membranas celulares, chamadas de plasmáticas ou citoplasmáticas, elas exercem funções de controle, tá? Do que entra e do que sai. Esse controle é chamado de permeabilidade seletiva. Permeabilidade é que permite. Só que seletiva, ela não deixa tudo entrar, ela seleciona o que entra e o que sai. É muito importante essa função, tá? Porque, por exemplo, se uma célula está com excesso de nutriente aqui, a membrana pode fechar para ele não entrar.
Se uma célula está com excesso de nutriente aqui, a membrana pode abrir para ele sair também. Então a membrana celular, ela é como se fosse assim, um centro de controle do que entra e do que sai. Tá? Muito importante dentro de uma célula. O fato de uma célula não ter membrana, ela deixa de existir, pelo fato de que todo o citoplasma vai vazar. Então, se o citoplasma vaza, a célula morre. Então a membrana, ela é, além de controlar o que entra e o que sai da célula, ela mantém o interior da célula aqui dentro, íntegro, sem se desmanchar. Tá? Então, a membrana também ela separa quem? O meio externo do meio interno da célula. Então, tem essa capacidade, como se fosse uma fronteira. Tá? É muito importante membranas, e as membranas, membranas de células, elas têm açúcares. Tá? Elas têm açúcares aqui na sua composição, tem lipídio, tem proteína. Então, se uma pessoa, por exemplo, deixa de comer açúcar, qualquer tipo de açúcar, quando ela precisar fazer divisão celular, ela vai ter problema, porque ela não vai ter açúcar. Então, a eliminação 100% do açúcar da vida da gente não é recomendável, porque você vai ter dificuldade de formar o quê? Estruturas celulares, no caso, estrutura de reconhecimento, tá ok? Então, o problema do açúcar é o excesso, tá, gente? Qualquer tipo de açúcar. Olha aqui, ó. Aqui nós temos a função, o tipo de célula, que é procariota, que não tem núcleo, tá? A célula procariótica não tem núcleo, e as eucarióticas, animal e vegetal. Animal e vegetal. A gente vai dar uma olhada rápida aqui nas funções e encerra a aula, tá? Então, a cápsula. A cápsula é um componente celular que ele tem a função de proteção da célula, tá? Está presente em bactéria, e está o que? Ausente em planta e animais. A cápsula ela tem a função de fazer a bactéria escapar do sistema imunológico. O sistema imunológico é o que ataca os micro-organismos que entram no nosso corpo. A cápsula ela é uma estrutura adaptativa da bactéria, que algumas bactérias conseguem escapar da fagocitose. A fagocitose é uma ação do sistema imunológico, onde as células do corpo matam micro-organismos. Então, a cápsula ela seria uma forma de se escapar da fagocitose. A parede celular também tem proteção e suporte, né? Suporte à célula, proteção à célula, está presente em bactérias e em plantas. Você viu que os animais não apresentam parede celular. A membrana celular, você pode perceber, ela está presente nos três, animais, vegetais e em bactéria. Controla a entrada e saída de substância. Então, toda célula tem membrana. Tá? O citoplasma, também presente em bactérias, plantas e animais, e contém vários componentes. Os componentes são as organelas, tá? E além da parte líquida. O núcleo contém um material genético, que é o DNA ou o RNA, tá? Chamado de ácido nucleico ou material genético, e o núcleo não está presente em bactérias. As bactérias não têm núcleo, elas são sem núcleo, tá? Anucleadas, que é chamado. O núcleo está presente em plantas e também em células animais. O nucleóide, tá? É um tipo de material genético, é uma área do material genético, é uma área que tem um tipo de material genético, tá? O nucleóide, ele está presente só em bactérias, não tem nucleóide em plantas e nem em animais, tá? A mitocôndria, que faz a respiração aeróbica. O que é a respiração aeróbica? É aquela que usa oxigênio. Então, nós temos respiração aeróbica. Para quê? Para transformar energia. Então, aqui, a respiração aeróbica ela está ligada com a aquisição de energia pela célula. Tudo bem? Não tem mitocôndria, não está em bactérias, está presente tanto em animal como vegetal. Os ribossomos ou ribossomas são organelas que fazem produção de proteína. Síntese é produção. Então, falou de produção de proteína, nós estamos se relacionando com o ribossomo. Presente nos três, porque toda célula precisa de proteína. Então, você tem ribossomo em bactéria, em planta e em animal. O retículo endoplasmático, o rugoso, tá? Ele está relacionado com o transporte de substâncias, tá? E também a síntese de proteína, porque ele tem o que? Aderido a ele, o rugoso, ele tem ribossomos. Então, além do transporte de substância pela célula, o retículo é uma rede de canais que transporta as coisas dentro da célula. Ele também está relacionado com a produção de proteínas, porque ele tem ribossomo aderido. O complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, tá?
é uma organela que faz transformações de alguma proteína, faz maturação de proteína já pronta, tá? Para ser mandada para fora da célula ou para permanecer dentro da célula. Seria um local onde as proteínas são, são melhoradas, são transformadas, são maturadas, faz todo um processo ali dentro. Também não está presente em quem? O complexo de Golgi nas bactérias, presente em animal e vegetal. O cloroplasto, ele faz a fotossíntese, né, que é a geração de energia através da luz. Algumas bactérias, aqui está dizendo que não tem, mas algumas bactérias fazem fotossíntese, tá? Mas elas têm outras estruturas. Presente, o cloroplasto, ele está presente em plantas, tá? Não está presente em animal, mas algumas bactérias têm, que a gente vai falar mais para frente. O vacúolo central, armazenamento de água e nutrientes, tá? Presente somente em plantas, não tem bactéria, não tem vacúolo, nem o animal. Os lisossomas, que são o intestino da célula, tá? O lisossoma, ele é um organelo responsável por digestão. Então, ele faz a digestão, normalmente o lisossoma tem substâncias ácidas, que faz a digestão do que entra na célula. Por exemplo, entrou um micróbio, um vírus, o lisossoma pode destruir ele, está fazendo a digestão. Presente só em animais, tá? Não tem nem em bactéria nem em plantas. E os centríolos, que tem a ver com a célula em divisão, presente em células animais. Tá, ok? Então eu falei de algumas funções, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem? Então, o que eu destacaria para vocês aqui? Todas essas organelas aqui, ó, e essas funções são importantes, tá? A fotossíntese é fundamental aqui, porque ela vai gerar energia para todos os animais. A maioria dos animais depende da fotossíntese para gerar energia. Nós, por exemplo, se a gente consome tipo uma carne, um ovo, ou uma fruta, isso é produto da fotossíntese, tá? Mesmo que o ovo venha de aves, as aves precisam comer plantas, tá? E as plantas fazem isso através da luz, água e gás carbônico, tá, ok? Gente, era isso, eu fiz uma aula rápida aqui, deu 22 minutos já. Então a gente fez uma comparação entre célula animal e vegetal, tá? E o que uma tem que a outra não tem, tá? O vídeo vai ficar disponível, tá? Eu só dou destaque aqui ao núcleo, tá? Porque ele tem o DNA e o RNA, que são essas duas moléculas, o DNA e o RNA, são ácidos nucleicos. Eles têm um grande potencial na célula de comandar toda a célula, tá? Inclusive a morte celular programada, que é chamada de apoptose, quando as células são programadas para morrer, tá? Ela tem um tempo de vida, isso depende da célula também, não são iguais esses tempos, tá, ok? Gente, era isso, agradeço, tá? Obrigado. E assista a aula com bastante atenção, que você vai aprender muito sobre a organela, funções e aonde elas estão presentes, essas organelas, tá bom? Até mais. Valeu!